De segunda a sexta-feira, o programa Cidade na TV dá voz a todos os paranaenses, mostrando a sua cidade como ela é. Eu sou o Anderson Teixeira e te espero às 11 horas da manhã aqui na Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná. E eu vou conversar agora com a Priscila Ricciardi, que é nutricionista, e vai conversar um pouquinho conosco. Nós temos algumas perguntas do pessoal que foi pegar na rua. Primeiramente, seja bem-vindo ao programa Cidade na TV. Para poder esclarecer a todos os nossos telespectadores aí do Paraná todo algumas dúvidas que nós temos com relação à nutrição. E vamos lá ver alguma pergunta já que vem dos nossos telespectadores de fora? O que é intolerância alimentar? Então, intolerância alimentar é a mais comum conhecida, né? É a intolerância à lactose. Mas existe uma diferença. Existe essa intolerância à lactose, que é a dificuldade em digerir a lactose, que é o carboidrato que a gente encontra no leite. Mas também existem intolerâncias alimentares que a gente pode desenvolver, que a gente chama de alergia tardia. Então, são reações que não são imediatas e não sempre estão ligadas ao sistema gastrointestinal, não vômito, diarreia ou coisas do tipo. Elas podem ter qualquer tipo de sintoma até 72 horas depois. Então, muitas vezes, a gente não correlaciona essas coisas como intolerância alimentar. Mas existem esses dois tipos de intolerância alimentar. E a criança também pode desenvolver uma intolerância alimentar? Com certeza, desde pequena? Com certeza. Geralmente as crianças elas têm mais uma alergia, não à lactose, como a gente chama, mas essa alergia tardia, né? Então acontece muito o caso de crianças com intolerância ou alergia tardia ao leite, por exemplo. E geralmente quando a criança tem algo e ela está em período de amamentação, é a mãe quem tem que tomar cuidado com a alimentação. Então a mãe geralmente excluindo esses alimentos que provavelmente estão causando essa alergia, né? A criança também melhora dos sintomas. Perfeito. Nós temos outra pergunta. Quais os sintomas da intolerância alimentar? Quais os sintomas, né? Então, da intolerância à lactose, né, são principalmente diarreia, desconforto gastrointestinal, náusea, muitos gases, né? Esses são mais relacionados à intolerância à lactose. Eles são imediatos, então a pessoa assim que consumiu leite ou laticínio que contém a lactose, ele já sente imediatamente esses sintomas. Já na intolerância tardia, a gente pode ter diversos sintomas que geralmente não são muito relacionados, como enxaqueca, até sintomas mais emocionais, como irritabilidade, depressão, dificuldade no crescimento, dermatites, né? Então, são inúmeros os sintomas. E aí, como eles são muito amplos, a minha dica é, geralmente, desconfie de tudo aquilo que você sente por muito tempo e que te incomoda e que não sara com nada, que não melhora com nada. Pode ser uma intolerância alimentar tardia. Essa intolerância, ela pode ser genérica? Genética? Genética, li errado. Ela é mais desenvolvida ao longo da vida do que genética, né? Então, depende muito de como está a saúde do nosso intestino. Então, o intestino saudável não é só aquele que quando a gente vai ao banheiro todos os dias e tudo mais, né? Eu explico que o nosso intestino é como se fosse o dedo da nossa mão e a gente tem um filtro aqui no meio. E quando esse filtro está furado, a gente permite com que moléculas que são maiores do que deveriam entrar, elas estão entrando no nosso corpo. E isso dispara uma reação imunológica. Né? E essa reação ela não é pontual, ela não vai acontecer só no intestino, ela é uma inflamação no corpo todo, né? E aí essa saúde do intestino pode ser prejudicada pelo estresse, pode ser prejudicada pela má digestão, pelo uso de antibiótico, com alterações hormonais, então, por exemplo, na gravidez ou na menopausa, a gente pode ter uma alteração, né? É muito comum as mães falarem, eu comecei a ter isso após a gravidez, né? Pelo uso de cigarro ou de bebida alcoólica, né? Então, todos esses tipos de questões do nosso dia a dia mesmo, do nosso hábito de vida, acabam aumentando essa permeabilidade do intestino. Eu né? não posso comer algumas coisas. Exemplo, ela é muito mais desenvolvida ao longo da vida do que genética. Eu não posso comer lagosta, eu não posso comer salmão e eu não posso comer também bacalhau. Por que você não pode? É muito caro, eu não posso pagar. Imaginei que era isso. Vindo de você, só podia ser isso.
E nós estamos aqui conversando com a nutricionista Priscila Ricciardi sobre a intolerância alimentar. E nós temos mais uma pergunta, pessoal, aí de fora. Vamos ver, nossos telespectadores da rua, que é a... Intolerância alimentar tem cura? Tem cura. Então, a cura é você tirar o alimento da sua dieta, né? E aí depende do nível de sensibilidade. Se você é uma pessoa que tem muita sensibilidade àquele alimento, você tem que tirar por pelo menos 30, 60 dias, às vezes até um ano ou mais, né? Até que os sintomas desapareçam. E depois você faz uma reintrodução. Nesse período a gente tem o que a gente chama de dessensibilização. Então você deixa de ser tão sensível àquele alimento, né? Mas você não vai voltar a consumir como consumia antes, porque a gente tende a ter intolerância aos alimentos que a gente consome demais, em excesso. E também, curiosamente, esses são geralmente os alimentos que a gente tem mais vontade de consumir, né? E aí você volta a reintroduzir, que a gente chama depois desse período de dessensibilização, mas você consome aí uma vez na semana, mais esporadicamente, né? Então, você pode sim voltar a consumir, mas o ideal é que você deixe de consumir por um tempo, né? E uma coisa importante de deixar claro é que diferente da alergia, por exemplo, ele citou ali o camarão, a lagosta, eu lembrei, né? Muitas vezes a gente consome o alimento e passa mal na hora, fica vermelho, tranca a respiração, né? Esse é um outro tipo de alergia. E para esse tipo de alergia, a gente realmente não pode consumir o alimento, porque a gente sempre vai ter a reação. Então, não tem como dessensibilizar. Não tem como fazer esse tratamento. Interessante. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos com mais falando sobre intolerância alimentar. É daqui a pouquinho. Voltamos com o programa Cidade na TV, o programa que mostra a cidade como ela é. E hoje falando com a nutricionista Priscila Ricciardi sobre a intolerância alimentar. Em alguns casos, algumas dúvidas, você pode mandar para cá para o nosso telefone 8750-0750. Nós vamos ler sua mensagem e esclarecer aqui com a Priscila todas as suas dúvidas com relação à intolerância, né? Que tem já no finalzinho do bloco nós falamos sobre a alergia, né, de alguns alimentos que não é intolerância, né? Isso. Essa alergia tem uma diferença. Tem a intolerância à lactose, que é um caso, né? A alergia imediata, que a gente tem uma reação logo após consumir o alimento. E a alergia tardia, que também pode ser chamado de intolerância por alguns, mas o termo mais correto seria alergia tardia ou hipersensibilidade, né? Que tem sintomas até 3 dias depois. Então, geralmente, a gente não faz muito associação com o alimento que a gente está consumindo. O Ziquinho comentava no intervalo que toda vez que ele toma cerveja, ele fica meio tonto e no outro dia dá dor de cabeça. Seria intolerância isso ou não? Não, esse já não é o caso. O álcool já é bem claro que ele causa isso. E a culpa é do médico. Falou que era para eu beber muito líquido. E é só chopp que a gente pode beber bastante. Ah, entendi. Tá bom, Ziquinho. Nós vamos ver algumas perguntas dos nossos telespectadores que foram colhidos na rua. Vamos ver a próxima pergunta? Pergunta. Doutora, como saber se eu tenho intolerância alimentar? Como saber, né? Então, como a gente falou, os sintomas são infinitos, né? E são geralmente relacionados ao corpo todo. Não precisa ser só uma diarreia, um mal-estar ou algo que a gente geralmente relaciona ao que comeu, né? E aí, como saber? A melhor forma é, se você tem algo que te incomoda há muito tempo, que não sara com nada, que toma, né? Se você vive à base de remédio, desconfie de alguns alimentos e faça o teste de tirar esses alimentos por um tempo da nossa vida, né? Então, os alimentos que a gente chama de mais alergênicos, que mais causam intolerância, né? São os leites e todos os laticínios de forma geral. Essa é uma dica importante para você que está em casa. Os alimentos que mais causam alergias, Alergias, né? isso. Então, o leite e os laticínios. Os laticínios, o trigo e também outros alimentos que contêm glúten, como cevada e centeio, mas o trigo está mais presente na nossa vida, né? O ovo e castanhas e amendoim, principalmente, né? Então, se você consome demais alimentos, né, que tenham desses leite, ingredientes, e você tem enxaqueca, problema de pele, doença autoimune, psoríase... E é habitual, né, você tomar o leite, o pão, né, o trigo, enfim. E aí, geralmente a gente fala, poxa, mas é tão difícil tirar esses alimentos, né? Mas é porque a gente consome demais o mesmo alimento e não é porque é difícil, né? Talvez a gente acaba incluindo mais coisas do que excluindo quando a gente faz essa alteração na alimentação. Verdade. Né?
Vamos a outra pergunta? Quais são os alimentos que causam intolerância alimentar? São esses que Então, a gente acabamos acabou de falar, responder. né? Torresmo Repetindo. também. Torresmo também. Existem outros, até alimentos tidos como super saudáveis. Uma pessoa pode vir a ter intolerância à couve ou à banana, né? Ou a gengibre, né? Dependendo do organismo, Mas né? os mais comuns são esses, né? Então, o indicado seria realmente procurar um profissional, um nutricionista, para auxiliar nesse processo de retirada e de identificação, né? Porque tem alguns alimentos, por exemplo, os laticínios, eles estão muito ligados a problemas respiratórios, porque eles aumentam muito a produção de muco, né? Mas em algumas pessoas pode dar problema na pele, por exemplo, que também é outra causa. Ou pode ser que em uma pessoa, por acaso, dê uma enxaqueca que nunca melhora, né? Então, sempre tem que investigar mesmo e fazer o teste de exclusão e reintrodução para ver como que a pessoa Agora se sente. fiquei Que vai preocupado. depender também muito de organismo por organismo, Com né? certeza. Não tem como... Aí a genética manda, influencia né? bastante, né? Nós temos mais uma pergunta da rua. Vamos lá? A intolerância e a alergia alimentar são a mesma coisa? Não são, né? Então, a intolerância é uma reação mais tardia, né? E a alergia é uma reação mais imediata. Mais imediato. A não ser que a gente esteja falando da intolerância à lactose, que também é imediata. Eu acho que Nós isso temos aí- algumas mensagens que estão chegando por telefone agora, eu gostaria já de passar aqui, também são dúvidas do pessoal aí fora. Que é, deixa eu ver aqui. Yolanda, bom dia Anderson, quando come uma determinada coisa e passa mal, por exemplo, como camarão, sempre fico com vermelhões na pele, isso é considerado intolerância? Acho que eu já sei responder essa. É alergia imediata. É alergia, exatamente. Né? Então, é a reação imediata e é muito característico de ser logo após ter consumido e ser essa questão de trancar, de ficar vermelho e tudo mais. Agora uma pergunta, caso essa pessoa ela tenha vontade de ingerir lá o camarão, enfim, esse alimento, ela teria algum tratamento para fazer, alguma situação ou ela não? Sempre vai ter essa alergia? Ela sempre vai ter, né? O que a gente chama, ela vai ter uma reação, ela vai liberar mais histamina, que é uma substância no nosso corpo que causa todas essas reações. Se ela consumir, ela pode até vir a ter um choque anafilático, que é realmente levar à morte por trancar a respiração, por dar toda uma complicação, né? Quando a pessoa vem a ter esse quadro e não sabia, por exemplo, o que geralmente os médicos indicam é o uso do anti-histamínico, que daí ele controla essa histamina. Mas se ela tem uma reação, o indicado é ela realmente não consumir. Entendi. Né? Porque a gente nunca sabe até onde vai a reação, né? Você pode perder o controle da reação. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada Bem pelo esclarecedor. convite. Acredito que tirou muita dúvida do pessoal e fora. Do pessoal que vem falando conosco, né? Foi bem esclarecedor. Um prazer recebê-la aqui no programa Cidade TV e Espero ter ajudado aí muitas vê-la mais pessoas vezes. também. Com certeza ajudou. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná.